Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que, quando você medita no livro de Salmos, você tem um manual para aprofundar a sua intimidade com Deus. Por que Salmos é um manual de aprofundar o relacionamento com Deus? Porque o livro de Salmos, ele começa falando como ser bem-sucedido. No longo da leitura do livro dos Salmos, você vai vivendo as experiências que cada salmista passou ao longo da vida em vários momentos, aprofundando a sua comunhão com Deus quando você vê que eles passaram por situações de perseguição, angústia, doença, lamentação, de castigo, de caírem em pecados e receberem o arrependimento e o perdão de Deus, e de receberem momentos de alegria, de celebrarem a Deus. E no final, no Salmo 150, está escrito: Louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a organização do livro dos Salmos faz com que você comece recebendo uma informação sobre como você mantém amizade e relacionamento com Deus, e depois, ao longo da leitura dos Salmos, quando você vai lendo um salmo por dia, você vai ganhando força nas lutas diárias, nas situações, nos problemas da vida. Você vai vendo pela leitura do Salmo que Deus está sempre conosco. E quando você chega no Salmo 150, você tem a conclusão dessa vida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso que Deus nos trouxe esse entendimento. Ele nos mostrou, nos abriu essa visão a respeito da importância da leitura dos Salmos. Parece que o livro dos Salmos é só um livro de poesias, mas na verdade, no meio dessas poesias, existe muita palavra de Deus, existe muita revelação a respeito do cuidado de Deus. Quando você vai, por exemplo, no Salmo de número 1, agora aprofundando um pouco mais, como que ele traz a instrução para a nossa vida? Ele fala assim: bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, ou seja, feliz, você vai ser se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores, mas ler a palavra de Deus, meditar nela durante o dia e durante a noite, ou seja, sempre na sua vida, porque aí você vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, você vai ser como aquela pessoa que recebe todos os dias a água da vida, que é a palavra de Deus, que vai fazer com que você receba todos os dias fé, esperança, amor, paciência, consolação. Você vai receber graça para passar por cima de todas as circunstâncias da vida, porque você vai estar com a palavra de Deus. Então você vai estar conectado com a fonte. A fonte dessa vida é o próprio Deus. Então você vai ter a fonte da vida, que vai trazer a água da vida, que vai matar a sua sede daquilo que você precisa em todos os dias da sua vida. Então você vai ter folhas que não secam, vai ter sempre fé, esperança, amor, paciência, consolo, graça e a presença de Deus acima de tudo. E quando fala que vai dar o seu fruto na estação própria, significa com certeza vai chegar a ter frutos, com certeza vai alcançar os resultados da bondade, do amor de Deus, da união na família, do sucesso em tudo aquilo que fizer. Vai dar o seu fruto na estação própria. Quando chegar no final da vida, o fruto é receber a vida eterna. Então vai estar com Deus e no final, ou quando vier a falecer antes, vai estar para sempre com Deus. Lá no Salmo 116, no versículo 15,
está escrito que para Deus a morte dos seus santos é preciosa. Por que é preciosa a morte dos seus santos, dos seus filhos? Porque quando um dos seus filhos vai dessa terra, vai para a vida eterna com ele. Por isso que o Salmo 116, no versículo 15, fala que preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Então, em cada momento em que você está aqui na terra, até mesmo na morte, vai haver alegria, porque vai se estar na presença de Deus. Agora, o Salmo de número 1 termina dizendo assim: os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que é espalhada pelo vento. Aí você vai meditando em cada salmo e aprendendo que Deus está sempre conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz o Salmo 23, no versículo 1. Então, quando você medita nesse salmo, você relembra dele, você pode lembrar que hoje, seja qual for a sua falta, ele está com você. De repente falta saúde, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Receba aí renovação, força, consolação e graça de Deus para passar por esse momento. Quando você convalescer, quando você ficar bem, você vai dizer: Deus esteve comigo, Ele cuidou de mim quando eu estava lá no hospital, quando eu estava ali. Deus também cuida do preso, porque Ele não quer que o preso viva uma vida errada, mas Ele quer que o preso se arrependa dos seus pecados e conserte a sua vida. Davi cometeu um homicídio. Ele matou o marido de uma mulher com quem ele se deitou. Mas no Salmo 51, ele mostrou que se arrependeu. E ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele fez uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele escreveu nesse Salmo, no 51, no versículo 5, que em pecado eu fui gerado pela minha mãe. Ele reconheceu: eu tenho pecados, então eu dependo de Deus, mas Deus pode colocar em mim um coração puro. E Ele pode renovar em mim um espírito inabalável. Espírito inabalável significa um espírito que não se abala diante da tentação de fazer o mal, mas ele permanece firme e é um espírito que fica firme em fazer a vontade de Deus. Quando você lê o Salmo 51, você recebe esperança de que você pode ser liberto do pecado, de que você pode se arrepender e receber o perdão de Deus. Quando você perde um ente querido, você sabe que você se encontra com o desafio da morte. Mas quando você lê o Salmo 90, lá está escrito assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e quando alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, sofrem muito cansaço e enfado. E a nossa vida é como uma erva que nasce, floresce e depois se seca e é lançada para ser queimada nos fornos. Mas o Senhor é de geração em geração. Para ele, 1000 anos são como a vigília que passou. Então, para ele, 1000 anos são como um dia. Ele é de eternidade em eternidade. E quando você lê o Salmo 90, você entende que ele nos dá vida eterna para aqueles que estão com ele. E ganhamos força para andar todos os dias com ele. Tanto que o próprio Salmo 90, no verso 12, vai dizer: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então ele está pedindo: ensina-nos a ganhar um coração sábio. Quando fazemos alguma coisa errada e recebemos o castigo, o resultado, a colheita, as consequências das coisas erradas, às vezes nós pensamos que aquele castigo vai durar a vida inteira e que não vai haver perdão. Mas quando nós lemos o Salmo 44 e o Salmo 74, nós aprendemos que o povo de Israel cometeu um pecado, eles foram levados como escravos para a Babilônia, e quando eles estavam lá,
eles reconheceram os seus pecados e se arrependeram e concluíram que o castigo veio para que eles entendessem o erro e acertassem o caminho. Então, a leitura dos Salmos vai nos trazendo cada dia uma lição que nos aproxima de Deus e que nos permite enxergar a bondade de Deus. Deus, ele nos guarda como a menina do olho dele, diz o Salmo 17, no versículo 8. E você pode pensar que é mais fraco do que o seu inimigo, que muitas vezes persegue você de maneira injusta, querendo o seu mal. E muitas vezes você pensa, Deus não está vendo isso. Mas no Salmo de número 3, o rei Davi fala: os meus inimigos estão se multiplicando, mas eu deito e durmo, porque o Senhor cuida de mim. E aí, quando você lê o Salmo 20, lá está escrito no verso 7: uns confiam em carros e cavalos, uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé, nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Então veja que alguns confiam nos seus carros e nos seus cavalos, confiam que têm a força, que podem fazer o mal para os outros, mas quando eles encurvam, ou seja, quando chega o momento deles receberem o castigo, quando eles se curvam por causa do mal que praticaram, eles caem. Mas nós estamos de pé. Então, o justo, diz o Salmo 37, pode cair, mas ele sempre se levantará. Então, o livro de Salmos, ele traz essa riqueza no aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Quando você pensa, até o meu pai e a minha mãe me desampararam. Aí o Salmo 27, no versículo 10 diz, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quando você está numa angústia, o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então o Senhor está conosco todos os momentos. Hoje nós estamos no dia 127 do propósito e nós vamos ler o Salmo 127. O livro de Salmos, em hebraico, se chama Louvores. Louvores, em hebraico, é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Eles usam o livro dos Salmos como um inário, como o livro dos cânticos para adorarem a Deus. Então eles usam os salmos para recitarem, eles citam os salmos lembrando da bondade de Deus, do consolo de Deus, que quando eles são castigados é Deus que está ensinando o caminho certo para eles, que Deus cuida deles, que Deus está com eles na doença, está com eles na morte. Então, eles cantam e recitam os salmos, especificamente o Salmo 120 até o Salmo 134 formam um conjunto que são chamados de cânticos dos degraus. E eles são chamados cânticos dos degraus, esses 15 salmos, o 120 até o 134, porque eles são os salmos que o povo de Israel canta quando eles sobem para Jerusalém. Por isso que eles são chamados de cântico dos degraus, porque eles sobem, como quem está subindo uma escada, como quem está subindo aos degraus. Tem alguns que chamam esses salmos de cânticos das subidas, porque Jerusalém fica numa região montanhosa. E quando eles vão para as festas de Jerusalém, quando eles vão se reunir, eles vão para Jerusalém em procissão. Algumas Bíblias chamam esses salmos de cânticos de romagem, porque eles fazem ali uma caminhada em direção a Jerusalém, caravanas, e quando eles estão indo, eles vão cantando ou recitando esses salmos, do 120 até o 134. E a característica desses salmos é que eles são salmos pequenos, são salmos que têm 3, 5, 8 ou 9 versos.
Aqui o Salmo 127, por exemplo, vendo aqui na tela, ele tem apenas 5 versos. Desde o Salmo 120 até o 134, os salmos são curtos. E cada um desses salmos é para agradecer a Deus, é para dizer que Deus está com eles na angústia, é para dizer que Deus ama a comunhão do povo, é para dizer que Deus protege eles. Só o Salmo 132 que é maior, ele tem 18 versículos. Todos os outros, se você olhar do 120 ao 134, tem essa média, 3, 5, 8 ou 9 versículos. Então vamos agora ler o Salmo 127. Lembrando que salmos no plural é o nome da coletânea, da reunião de todos os salmos. Então, salmos é o nome do livro. Quando você quer falar de um salmo, você fala no singular, fala Salmo 127. Não existe capítulo em Salmos. Salmos é um livro que traz a reunião dessas orações que foram escritas por vários autores. Aqui, nessa Bíblia que você está lendo, está escrito capítulo 127 porque ela é uma Bíblia de estudo. Então ela coloca ali capítulo porque nos outros livros da Bíblia, todos os outros livros são divididos por capítulos. Por isso que aqui está escrito o capítulo 127, só por uma questão de treinamento, por uma questão didática. Mas o correto é Salmo 127 ou Salmo de número 127. O Salmo 127 agradece a Deus porque ele nos dá proteção. Veja aqui o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você vê que ele é um salmo que fala da proteção de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele também fala a respeito da mão de Deus na nossa vida. Veja o versículo 1, a primeira parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta você querer construir alguma coisa, criar algum projeto, se você não coloca primeiro em oração diante de Deus. Às vezes, a pessoa não colocou em oração e a pessoa está lá construindo e ela termina de construir. Mas aquela construção só acontece pela permissão de Deus. Sempre é Deus que permite que uma edificação, que um trabalho, que um projeto, que um plano aconteça. É Deus que tem a soberania das coisas. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As pessoas podem colocar câmeras de segurança, pagar um segurança, colocar portão eletrônico, colocar cadeado, podem colocar um portão de ferro, podem colocar uma muralha que seja alta, podem colocar cerca elétrica, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantas vezes pessoas que usam ferramentas conseguem passar pela câmera, conseguem abrir a porta de vidro, abrir a fechadura e até assaltar bancos, assaltar tribunais, assaltar órgãos públicos que têm tanto sistema de segurança. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo 127 é para dizer: o nosso Deus é que cuida de nós. Agora o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, o versículo 2 fala que às vezes as pessoas se desgastam, elas fazem muito esforço e não conseguem resultado. Não é que não vale a pena levantar de madrugada para trabalhar, repousar tarde e pagar o preço da zona do desconforto para crescer um negócio, para conseguir uma faculdade, para conseguir um projeto. As pessoas do mundo, na maioria das vezes, fazem isso. E é isso que traz a riqueza, é isso que traz a prosperidade, é isso que traz, muitas vezes, o caminho que eles querem. Mas
A parte final do versículo 2 fala: Ele dá aos seus amados o sono. Significa, Deus dá o que é necessário e tudo aquilo que os filhos dele, os seus amados, pedem a ele, Deus dá estratégia, ele dá sabedoria, ele dá conhecimento para que aqueles que confiam nele consigam fazer os projetos de uma maneira que eles conseguem a prosperidade, aquilo que estão buscando, mas sem aquele fardo, aquela ansiedade. Quantas pessoas hoje estão ansiosas? Nós estamos vivendo uma geração de muita ansiedade. Muitas pessoas estão tomando calmantes, medicamentos, porque não conseguem ficar em paz. Existe muita demanda nos dias atuais, mas o versículo 2 fala que aqueles que amam a Deus, buscam a Deus, recebem condições que Deus prepara para que eles consigam trabalhar, ganhar o que precisam, crescer o seu negócio, levando as coisas tudo no seu devido tempo. Eles conseguem repousar, descansar e receber a realização dos projetos com o direcionamento de Deus, não com aquela ansiedade, com aquela correria do mundo. Agora o versículo 3: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, o fruto do ventre é a recompensa do Senhor. Então o versículo 3 está dizendo que ter filhos é uma bênção de Deus. Quantas mulheres querem ter um filho, mas não conseguem engravidar? Porque os filhos, eles são a nossa continuação. Eles são a herança do Senhor. O que Deus dá para nós são filhos, para que nós possamos ensinar, educar no caminho dele. Então, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Muitas pessoas não veem filhos como bênção de Deus. Eles veem filhos como gasto, como despesa. Eles veem filhos como algo que é ruim, que vai me impedir de levar à frente a minha própria vida. Mas Deus mostra que os filhos mostram que nós amadurecemos, que nós crescemos, que nós prosperamos, que nós aprofundamos o relacionamento com Deus e nos tornamos capazes de trazer conhecimento, instrução, orientação para outra geração. Quando nós ficamos vendo os filhos como despesas, como gastos, isso mostra que nós estamos com o nosso egoísmo, ou que nós estamos pensando apenas em nós mesmos. Não estamos pensando no plano e no projeto de Deus. Há muitas pessoas que optam nesses dias por não terem filhos, porque a vinda de Jesus está se aproximando. Então, esses que estão com essa visão estão atentos ao que está escrito em Mateus, no capítulo 24, e nos evangelhos, quando Jesus disse que haveria um momento em que as pessoas diriam para as mulheres assim: Bem-aventurada você que não gerou filhos, porque o mundo ficaria muito, muito mergulhado em maldades. Então, se as pessoas têm essa visão, elas estão, na verdade, se protegendo, porque os dias que nós estamos vivendo são dias que apontam para a vinda de Jesus. Então, você que está pensando se tem ou não tem filhos, pode levar a questão por essa perspectiva. Será que Jesus vem? Uma coisa é certa, ele vem. E tudo o que ele disse nos evangelhos, que a vinda dele está chegando, está se aproximando, mostram que o mundo vai ficando cada vez mais e mais mergulhado no mal. Mas você pode, tem algumas pessoas que escolhem adotar filhos. Eu conheço pessoas cristãs que disseram: nós vamos adotar
para que nós possamos ter os nossos filhos que vamos cuidar e trazer a herança do Senhor. Eles vão receber a palavra do Senhor, mas não temos coragem de gerar um filho de sangue, pelo sofrimento que vem sendo indicado nesses dias adiante. Essa é uma decisão pessoal. Eu só abri esse comentário pela questão da vinda de Jesus para aqueles que estão aguardando a vinda dele. Agora, aqueles que vivem longe dos caminhos do Senhor pensam muitas vezes em filhos apenas como projetos para levarem avante o seu nome. Tem algumas pessoas que pensam em filhos como projetos pessoais. Como você vê os seus filhos? O versículo 3 do Salmo 127, quando o Salmo foi escrito, lá, há muitos anos atrás, o povo de Israel estava dizendo: os filhos são as bênçãos de Deus. Eles são a continuação do nosso povo. Vamos lembrar que o povo de Israel é descendente de Abraão. Abraão era casado com Sara, que era uma mulher estéril. E ele estava fadado a morrer com a esposa dele sem nenhum filho. Então, naquele tempo, há muitos e muitos anos atrás, ter filhos representava que você teria uma continuação, representava que você teria pessoas para cuidarem das suas riquezas. E Abraão era um homem muito rico. Então ele orou a Deus e disse: Deus, o meu nome vai desaparecer. E Deus disse: vou dar um filho para sua esposa, mesmo ela sendo estéril. Deus cumpriu essa promessa. Então eles tiveram Isaque, Isaque teve Esaú e Jacó, Jacó teve 12 filhos, eles formaram 12 tribos e essas tribos formaram a nação de Israel. Então quando eles escrevem isso, quando o salmista escreve: eis que os filhos são herança do Senhor, ele está dizendo: isso é uma promessa que Deus fez para nós, que nós receberíamos um povo, que nós receberíamos uma geração para ser o fruto do nosso ventre. Isso é uma recompensa de Deus para nós. Agora, você pode encarar que a herança, depois que Jesus veio e morreu por toda a humanidade, a herança do Senhor para nós é a vida eterna. Então, é a salvação em Jesus. Versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, o versículo 4 está dizendo assim: os jovens são como flechas na mão de um valente. Um valente, ele usa a flecha para acertar o alvo, para alcançar o seu objetivo. Ele mira num alvo, ele acerta o alvo e as flechas são muito rápidas para atingir o alvo. O versículo 4 está dizendo: os jovens que nós temos aqui no nosso povo são como flechas na mão do valente. Eles são rápidos, eles são fortes, eles podem ajudar o nosso povo. Versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquela mochila onde são colocadas as flechas que o arqueiro usa. Então, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O versículo 5 está dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem que tem muitos filhos. Eles não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ele está dizendo: aquele que tem muitos filhos vai ter muitas pessoas. E quando ele for cercado por inimigos, ele vai ter muitas pessoas para poder defender a sua terra, a sua casa, a sua propriedade. Então nós vemos aqui que o versículo 5 ele mostra a importância de você ter filhos. Nesse contexto é que você tem muitas pessoas para formar um exército, um pequeno grupo de pessoas que podem proteger a sua casa, podem proteger a sua família. Então aqui o Salmo 127, ele fala que é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos ajuda a realizar os nossos projetos.
que não adianta o homem usar a sua força, dizendo que eu consigo, eu posso. Se Deus não permitir que a pessoa consiga, ela não consegue. Lá em Gênesis, no capítulo 11, você pode ler depois, a Bíblia fala que os homens começaram a levantar uma torre com o objetivo de tocar no céu. E a Bíblia conta que Deus desceu e viu que os homens estavam construindo aquela torre. E Deus disse: eles vão conseguir. Só que eu não quero que eles construam essa torre, então eu vou confundir as línguas deles. E lá em Gênesis 11 é ali que surgiu a diferença das línguas entre as pessoas. A Bíblia fala que Deus confundiu as línguas e eles não conseguiam mais falar a mesma língua e cada um foi para um canto. E o projeto de construir aquela torre para tocar o céu foi deixado de lado. Deus não deixou que o ser humano fizesse aquilo. Então, tudo que hoje você vê de tecnologia que os seres humanos estão conseguindo fazer, eles estão conseguindo porque Deus está permitindo. Já no começo, os homens tinham o potencial de construir a torre. Mas Deus disse: vou confundir a língua deles para que eles não façam isso agora. Então, Deus é que edifica as coisas. E Deus, e ele é que o povo aqui de Israel está agradecendo, dizendo: é Deus que permite que nós tenhamos filhos. A visão aqui do versículo 3 até o 5 é assim: é Deus que permite que nós façamos os nossos projetos e é Deus que dá filhos para as mulheres. Porque eles lembram de Sara, que era esposa de Abraão. Ela não tinha filhos. E outro detalhe, Isaac, que foi o filho de Abraão com Sara, quando ele casou com a esposa dele, que era Rebeca, ela também era estéril. E aí ele orou a Deus insistentemente. Daí que ela deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. E aí Jacó teve 12 filhos. Então houve um desafio no começo da formação da nação de Israel. O desafio era: será que nós vamos ter descendentes? E a importância de ter muitos filhos você vê no versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, que eles são como flechas de valentes. Ou seja, você precisa ter exército. Você precisa ter como flechas, o versículo 4, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade, ou seja, os jovens do nosso povo formam o exército e protegem a nossa nação, protegem o nosso povo, protegem Jerusalém. Você sabe que o povo de Israel enfrenta muitas batalhas, muitas guerras. Então, ter filhos representa ter descendentes israelitas para proteger o povo, para proteger a nação. A bênção do Senhor, a herança do Senhor o nosso povo existe porque nós temos os nossos filhos, temos o nosso povo, temos os nossos descendentes. Por isso, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, que tem muitos filhos. Eles não serão confundidos, eles não vão ficar perdidos quando falarem com seus inimigos na porta, porque quando os inimigos vierem, eles vão ter exércitos para combater os inimigos. Então Deus, ele protege e é Deus que dá filhos. É Deus que dá herança. É Deus que derrama provisão, condição para fazer os nossos projetos. É isso que o Salmo 127 está dizendo. Deus é o nosso Deus. Nós louvamos a Ele porque Ele que é o nosso Deus e que nos dá povo, nos dá herança. Essa é a mensagem do Salmo 127, uma aplicação prática. Coloque Deus em todos os seus planos e projetos. É Ele que vai na sua frente para te cuidar, para te abençoar, para te ajudar, e Ele dá a estratégia que permite que você receba o resultado esperado. Às vezes você vai fazer muita força e o seu projeto não vai seguir porque você esqueceu de trazer Deus para dentro do seu negócio, para dentro da sua família, para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu caminho. E colocando Deus, Deus abençoa.
a sua casa, o seu relacionamento, a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, tudo aquilo que você faz. Deus abençoe a sua vida. Agora quero fazer um convite a você que ainda não recebeu a Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer pela humanidade, para perdoar os nossos pecados. Nós temos pecados. Muitas vezes temos inveja, muitas vezes pensamos mal a respeito do vizinho, muitas vezes mentimos, enganamos, trapaceamos, cobiçamos. Nós temos pecados. E Deus enviou Jesus para que ele vivesse como nós e vencesse todos os pecados e entregasse a vida dele e o sangue dele por nós. Então, a Bíblia fala em João, no capítulo 3, no versículo 16 até o versículo 21, que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para que todos aqueles que creem nele recebam a vida eterna. E os versículos seguintes falam que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas todo aquele que o recebe alcança a salvação. Mas aquele que não crê nele, no Filho de Deus, ele não tem a vida eterna, ele está condenado, porque ele não aceita a salvação que o próprio Deus preparou, que é em Jesus. Então, como faço para ser salvo? Você deve receber a Jesus como Filho de Deus e como aquele que é teu Salvador. Salvador porque ele te salva dos seus pecados. E você, para receber esse perdão, deve recebê-lo no seu coração. Para recebê-lo, você deve crer nele e recebê-lo no seu coração. Então, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, hoje você tem a chance de fazer isso agora, com essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Perdoa todos os meus pecados e me faz um filho teu ou uma filha tua. Em nome de Jesus, amém. Com essa pequena oração, você acabou de pedir para Jesus, você reconheceu que ele é o Filho de Deus. Você reconheceu que precisa dele como seu Salvador para te salvar dos seus pecados. Você pediu para escrever o seu nome no céu no livro da vida. O livro da vida é um livro que está lá no céu, que estão os nomes de todos os que receberam a Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, Jesus vai julgar a todos, e aqueles que estiverem com o nome no livro da vida entrarão diretamente no céu. Mas os outros serão julgados pelo livro das obras, o livro que tem as obras praticadas nessa vida. Então você agora tem o seu nome registrado no livro da vida. E você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que mora em você agora, Deus morando em você. Ele fala conosco com pequenas frases no dia a dia, dizendo, com uma voz interna do coração. Quando estamos errados, ele nos alerta. Isso está errado. E quando você vai lendo a Bíblia, como nós falamos no começo do vídeo, você vai meditando na palavra de Deus dia e noite, ele vai falando conosco pela palavra dele. Ele vai nos convencendo dos nossos erros e vai nos ensinando como caminhar com Deus a cada dia. Ele fala com pequenas frases no nosso dia a dia, dizendo, lembre disso, lembre daquilo que você leu hoje de manhã, lembre que eu estou com você na angústia, lembre que eu não abandono você, lembra que eu estou com você todos os dias. E você vai recebendo essas palavras do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus falando com você pela palavra de Deus. Ele nos faz lembrar da palavra. Por isso, lê a palavra, ore todos os dias e procure uma igreja que prega que só Jesus deve receber as nossas orações. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que você possa conhecer pessoas que pregam a verdade da Bíblia, que falam que Jesus é o único que merece todas as orações. Não adore nenhum anjo,
nenhum santo, nenhuma imagem. Você não precisa de nenhum deles como seu intercessor, porque Jesus morreu por todos nós, está vivo, recebe todas as nossas orações e clama direto ao Pai por nós. E o Salmo 115 nos orienta que as imagens de escultura, elas são obras das mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos aqueles que confiam neles serão como eles. Então significa que se você acredita numa imagem, você ficará paralisado. Creia em Jesus. Ele está vivo, ele ouve as suas orações e ele perdoa todos os nossos pecados. Quando você errar, o Salmo 51 fala: Davi adulterou e matou o marido da mulher. Ele cometeu pecados graves, mas ele orou a Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então você pode fazer essa oração e ele vai te purificar, ele nos purifica de todo pecado e ele nos perdoa de todos os nossos pecados, porque ele é Deus. Deus abençoe o seu dia. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, te agradecemos pela meditação da sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco em nossos projetos, abençoando os teus filhos e tuas filhas, dando a eles entendimento, sabedoria, para que possam seguir no teu reino. Que no nome de Jesus o Senhor abençoe a todos, dando graça, renovação espiritual, saúde para os que estão enfermos, força para aqueles que estão enfraquecidos, cansados, para que consigam triunfar sobre as batalhas que têm enfrentado e que o Senhor derrame as tuas bênçãos espirituais e em tudo que os teus filhos e as tuas filhas pedem ao Senhor nesse dia e por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu dia hoje sempre grandemente. Amém e amém.